Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém. Você está na bênção, meu queridão? Sabe por que você está na bênção? Teu nome está escrito no livro da vida. E se Jesus voltar hoje, meu queridão, Ele vai te levar. E você vai participar, meu irmão, do maior coral que esse mundo já viu. O coral que você vai cantar para sempre em ruas de ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Meu sonho está nessa noite aqui com você, meu querido. Você já deu um abraço no irmão que está do seu lado aí? Você já deu um abraço nele? Ah, irmãos, dá um abraço nele, dá um abraço nele. Olha, diga para ele assim, é meu sonho dar esse abraço em você. Ah, quem veio com a namorada aí? Quem veio com a namorada? Veio com a namorada? Cadê a namorada? Veio com a namorada? Faz a declaração de amor para ela agora aí. Deposita aí, rapaz. Ah, não tem namorado ainda, é esperança, meu irmão. Minha mãe casou com 70 anos, então fica firme aí. Tem esperança ainda. Tem esperança. 70 anos eu fiz o casamento da minha mãe junto com o pastor Gilson. Então fica firme, que Deus já tem aquela pessoa preparada para você. Eu estou muito feliz, irmãos, porque há 30 anos atrás, eu entrei aqui nessa igreja. Era o culto da juventude, 8 horas da noite. Eu entrei aqui no fundo do poço e o Senhor Jesus me salvou aqui, meu irmão. E são 30 anos que eu faço parte aqui dessa igreja. Esse mês de outubro faz 30 anos o meu batismo. Eu entrei aqui no fundo do poço. Entrei aqui, meu irmão, e contando um pouquinho assim da minha experiência. Eu nasci na cidade de São Paulo. E com 17 anos de idade eu perdi meu pai num acidente. Foi o motivo de eu ter vindo para Campo Grande. E chegando aqui em Campo Grande, eu vim aqui para trabalhar. E quando eu estava fazendo 18 anos de idade, foi quando eu peguei uma hepatite. E nessa hepatite eu comecei a ficar bem mal. Nós morávamos num bairro ali na saída de Três Lagoas, que não tinha muita estrutura naquela época. E numa das noites eu vi que a morte estava chegando. E eu falei, Deus, e eu lembrei de Deus. Eu falei, Deus, o Senhor existe, o Senhor vai me curar. E falei isso e desmaiei. E no outro dia eu acordei, abri os olhos, meu irmão, com aquele medo de abrir os olhos e imaginar que estava já do outro lado. E eu abri o olho assim, meio com medo. Estou aqui ainda nessa vida. Fui na médica que tinha me atendido, falei para ela, olha, essa noite eu passei muito mal. E ela de novo, ela falou, olha, esses sintomas que você está tendo não é dessa doença que eu diagnostiquei, que era uma hepatite. Faz exame de sangue de novo. E eu fiz exame de sangue, levei para ela o exame de sangue para a médica de manhã, no outro dia, passei uma noite sem dormir, levei o exame de sangue para ela olhou o exame de sangue e falou, está errado esse exame de sangue, faz de novo. Mais uma noite sem dormir, levei o exame de sangue, peguei aquele exame de sangue, levei para ela. Sempre eu abri os meus exames de sangue, mas aquele dia eu não tinha coragem, porque eu pensei que poderia ser uma AIDS, eu pensei que poderia ser um câncer, e levei para ela, naquela época eu não tinha o Google, mas tinha um Vadimeco, aquela médica que coçava a cabeça, folheava aquele Vadimeco, olhava para mim, eu falei, meu Deus, eu estou mal, muito mal, nem a médica está conseguindo achar o diagnóstico. Aí ela sai do lugar dela, senta do meu lado assim, eu falei, meu caso é muito grave. Ela olha para mim e fala assim, você crê em Deus? Eu falei, é grave. Eu falei, doutora, do jeito que eu estou vivendo, eu tenho que acreditar em Deus. Ela falou, olha, eu sou médica há 14 anos. Eu nunca vi alguém que há 3 dias atrás tinha hepatite e hoje você não tem nada. A médica não crente vira para mim e fala, você acredita em milagre? Que a medicina não explica isso aí. E eu falei, doutor, eu tenho que acreditar. Ela falou, olha, você foi curado. Irmão, eu saí daquele hospital, não sabia se eu abraçava os enfermeiros, eu não sabia se eu abraçava a médica. E aí eu cheguei ali na Mato Grosso, na esquina da Mato Grosso com a 13, coloquei o pé na calçada e eu lembrei da oração que eu tinha feito. Que eu falei, Deus, se o Senhor me curasse, eu ia entregar minha vida para Jesus. E lá na Mato Grosso, com a 13, ali na esquina, o Espírito Santo lá na calçada me pegou e falou, eu te curei, agora você vai entregar a vida para Jesus ou não vai? E aí comecei aquela saga de procurar uma igreja, porque na minha cabeça a única maneira de entregar a vida para Jesus era vindo numa igreja. E aí eu perguntei, na sua igreja tem apelo de entregar a vida para Jesus? Tem apelo? Ninguém quer isso, apelo, não tem apelo. Eu falei, meu Deus, e agora como é que eu vou entregar minha vida para Jesus? E aí uma menina que trabalhava comigo lá no Parque dos Poderes, ela falou, olha, lá na minha igreja tem um culto 8 horas da noite, culto da juventude, que tem um tal de pastor Ronaldo, olha para você ver, irmão, como o pastor Ronaldo é novo, né? Então, 30 anos atrás ele já era pastor aqui, já fazia apelo.
E ela falou, vai lá nos cultos da juventude, 8 horas. Eu falei, como é que é esse culto da juventude? É o culto que pode bater palma. Como assim pode bater? Porque o outro culto não pode bater palma, mas das 8 horas pode bater palma. Eu falei, então vou nesse. E vim aqui, meu irmão, e aí Deus falou tremendamente, mas eu vim só para entregar minha vida para Jesus. E aí teve louvor, teve dança, teve teatro naquela noite, e não teve apelo. E aí na hora de terminar o culto, o pastor Ronaldo foi fazer aquela bênção apostólica, mais ou menos assim, né? Que é o amor de Deus, já ouviu isso? Que é a graça do Filho, que é a consolação. E quando ele estava entrando na consolação do Espírito Santo, ele falou assim, irmãos, me perdoe. Mas o Espírito Santo está me falando aqui que tem alguém que precisa entregar a vida para Jesus. Quem quer nessa noite que entregar a vida para Jesus? Eu levantei a mão. Ele falou, vem aqui na frente. Irmão, eu era um metaleiro. Eu era alguém assim que não entrava numa igreja há muitos anos. Parecia que a igreja toda estava olhando para mim. Eu fui ali na frente, entreguei minha vida para Jesus, saiu uma tonelada das minhas costas. E queridão, esse mês de outubro, está fazendo 30 anos para a honra e glória do Senhor Jesus, que eu tenho visto essa igreja crescer. Eu tenho visto, meu irmão, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo libertas, multidões, meu irmão, sendo alcançados naquele batistério ali. Eu vi ao longo desses 30 anos. E eu creio, querido, em nome de Jesus, que o Senhor tem levantado uma geração que vai dar continuidade. E eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que nós vamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. E que Deus tem levantado uma geração de homens e mulheres, jovens, adolescentes, adultos, que vão impactar essa cidade. E Deus colocou uma palavra no meu coração nessa noite, que é tempo, é hora de avançar. Você pode repetir comigo e falar assim, é hora de avançar. Meu irmão, independente de quem vai ganhar a eleição amanhã, o Senhor Jesus está sentado num alto e sublime trono. Pastor Yuri já ministrou isso para nós. Independente daquilo que vai acontecer nos próximos anos, o nosso Deus é maior do que todas as crises, do que todos os problemas. O teu Deus, meu irmão, ele é soberano. E eu quero desafiar você nessa noite. Talvez você entrou aqui passando por muitas lutas, problemas, dificuldades, mas desafiar você que, independente da crise, o teu Deus é maior do que todo tipo de crise. E Ele sabe exatamente aquilo que você precisa receber. E eu quero compartilhar com você nessa noite, que é hora de avançar. É hora, meu irmão, de nós andarmos. Você fala assim, avançarmos para onde? Preste bem atenção nisso, isso vai dar toda a direção para você. É hora de avançar para onde? É hora para avançar, meu querido, para o centro da vontade de Deus para a sua vida. O Senhor Jesus tem o centro da vontade dele para você em todas as áreas. Eu estava lendo um artigo de um pastor, que na verdade foi minha esposa que estava lendo esse artigo e ela me chamou, pastor Norman Wright, que ele falou assim que nós ocidentais nos preocupamos muito com os valores materiais. Nós ocidentais, talvez agora com os aplicativos no smartphone, talvez você acesse sua conta corrente todo dia para saber qual o saldo que você tem. E ele foi fazendo essa aplicação, falando que a conta corrente, os teus bens materiais um dia que ficarão aqui nessa terra, meu queridão. Mas há valores eternos. Há contas, preste bem atenção nisso, há contas correntes que não se referem apenas a valor financeiro. Há contas correntes, meu irmão, que te levarão ou não para a eternidade. Há bens, meu irmão, que ficarão aqui. Há bens que você vai poder levar para a eternidade. Entenda isso. E eu quero fazer você refletir. Que Deus, meu irmão, Ele quer levar os filhos dEle, você, para o centro da vontade dEle em todas as áreas da sua vida, inclusive financeiramente. Mas há outras contas correntes mais importantes do que a conta financeira. Primeiro, a tua conta corrente do teu compromisso com Deus. Como é que está o seu compromisso com Deus? Como é que está essa conta corrente? Está positiva? Está negativa? Está no saldo especial? Tem muito saldo? Então, querido, nós precisamos avaliar a nossa vida por vários ângulos. Por exemplo, a conta corrente da tua família, o teu relacionamento com os seus pais, o seu relacionamento com os seus irmãos, o teu relacionamento, meu irmão, com as pessoas que você convive na comunidade. E querido, como é que está as várias contas correntes da sua vida? E Deus, meu irmão, me trouxe aqui nessa noite para falar isso para você, que Ele quer que você avance, Ele quer que você parta, meu irmão, em direção aos sonhos e projetos que Ele já tem preparado na sua vida. E independente da crise que você tem passado, Deus, meu irmão, maior que todas as crises. E uma coisa que eu tenho percebido, eu estava conversando aqui com o pastor Felipe Breda, que Deus traz os maiores ensinamentos para a nossa vida nos momentos de crise.
as crises que nós passamos hoje, as lutas, as dificuldades, elas nos ensinam, elas nos trazem ensinamentos que nós vamos talvez usar a vida inteira. E presta atenção nisso. As crises nos forjam, como o teatro ele nos ensinou. Os problemas, as lutas, meu irmão, nos ensinam coisas que nós vamos utilizar a vida inteira. Agora, presta atenção nisso, você que é líder, ou ainda será um grande líder de Deus. Talvez os ensinamentos que você obtém nos momentos de crise, eles vão servir para você. Mas, na verdade, Deus quer ensinar, talvez, no meio das suas crises, coisas que você vai poder ensinar multidões para a honra e glória do Senhor Jesus. Na medida que nós somos consolados pelo Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo vai forjando na nossa vida, a gente tem a oportunidade de ensinar e ministrar na vida dos outros. Eu perdi meu pai com 17 anos de idade. Eu sofri pra caramba, irmãos. Foi talvez um dos momentos mais difíceis da minha vida. E aí, mês passado, eu tive a oportunidade de um velório, de um dos nossos líderes, da nossa rede, que faleceu mês passado. O filho dele tinha exatamente, o filho caçula dele, tinha exatamente 17 anos. E foi na mesma idade do filho do nosso líder, tinha eu quando meu pai morreu. E eu tive a oportunidade de falar assim, cara, eu sei o que você está passando. E eu tive a oportunidade de falar daquilo que tinha acontecido na minha vida. Então, meu querido, Deus nessa noite quer nos ensinar alguns princípios, alguns desafios, que nós precisamos colocar em prática na nossa vida, porque Deus tem um propósito tremendo de te fazer avançar. Deus tem sonhos maravilhosos para a sua vida, em todas as áreas. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, nós vamos projetar aqui no telão também, você abrisse sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. A partir do verso 10. E eu coloquei essa imagem de propósito, porque o texto que nós vamos ler é o texto que antecede, são os bastidores da abertura do Mar Vermelho. O que aconteceu antes da abertura do Mar Vermelho? E você vai ver que os israelitas, eles ficaram assim, aterrorizados. Falando um pouquinho do contexto, eu sei que você sabe a história. O povo de Israel ficou escravo no Egito por mais de 300, alguns falam 400 anos. E Deus levantou um libertador chamado Moisés para tirar o povo dele do Egito, utilizando daquelas 10 pragas. E na última praga, Faraó liberou o povo para ir embora, e o povo saiu do Egito levando muitos bens. E quando o povo estava já fora do território do Egito, já praticamente numa outra região, Faraó se arrepende e convoca todos o seu exército, os cavalos e cavaleiros, e parte em direção aos israelitas, para a destruição dos israelitas. E aí por que eu coloco essa imagem? O povo de Israel viveu um momento de muita crise naquele momento, porque eles estavam em direção à terra prometida. E aí eles olham para trás e veem o exército de Faraó vindo atrás deles. Irmão, presta atenção nisso. Há várias similaridades com o momento que nós vivemos na nação brasileira. Existia um exército do inimigo atrás do povo de Israel para destruir ele. Aí quando você olha para a nação brasileira, o povo de Israel vivia um momento de crise. E nós vivemos várias crises na nação hoje. A crise da corrupção, a crise do desemprego, a crise política, moral, as eleições que vão acontecer amanhã, o primeiro turno dessas eleições. Então, irmãos, há algumas similaridades de um povo que estava vivendo crise lá no deserto. E talvez conosco, nos dias de hoje, na nação brasileira, nós passamos por momentos de crise. Mas na nossa vigília ontem, a gente teve a oportunidade de meditar um pouquinho sobre isso. Mas a maior crise é quando a crise chega dentro de casa. É a crise, meu irmão, de um divórcio. É a crise, meu irmão, de quando alguma coisa acontece com você, com a sua família. Essas coisas doem às vezes mais daquilo que está acontecendo na nação. Então, querido, não importa, talvez você esteja vivendo uma crise lá na tua família, ou todos nós, como nação brasileira, estamos vivendo crise no país. Nós entendemos que há alguma semelhança entre Israel e independente, meu irmão, da crise, é tempo de avançar. Eu quero que você olhe bem para mim.
Olha bem para aqui, para mim, servo do Senhor Jesus, serva do Senhor Jesus, entenda isso que eu quero dizer para você. Independente do teu problema, independente daquilo que está acontecendo na sua vida, o Espírito Santo quer dizer para a igreja hoje, é tempo de avançar. Não permita, meu irmão, que nada venha impedir que os sonhos e projetos de Deus venham se manifestar e acontecer na sua vida. Deus tem projetos lindos e maravilhosos para você. Talvez gigantes se levantam, crises vão se levantar, meu irmão, mas o nosso Deus é poderoso. A mão do Senhor é sobre a sua vida. Creia nisso, que o Senhor te sustenta, o Senhor te guarda, o Senhor te protege. E nós vamos aprender, meu irmão, aqui no texto, do versículo 10, Êxodo capítulo 14, do versículo 10 ao 16, os bastidores daquilo que aconteceu ali nos momentos que antecederam a abertura do Mar Vermelho. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Versículo 14, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Eu quero ter a petulância aqui de tirar os israelitas e colocar a primeira batista. Você pode repetir isso comigo? Ao invés de israelitas, você vai levantar a mão e vai dizer: digam a primeira batista que siga avante. Você pode repetir comigo? Fala assim: diga a primeira batista que siga avante. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Irmão, nada pode impedir que os sonhos e projetos de Deus aconteçam na sua vida, a não ser você mesmo. Quando Deus, meu irmão, quer levantar você, quando Deus, meu irmão, tem um projeto lindo e maravilhoso na sua vida, só você mesmo pode falar assim: eu não quero viver os sonhos e projetos. Nenhum inimigo, nenhum gigante da face da terra, ou meu querido, ou algum ser espiritual pode impedir que os sonhos e projetos de Deus se manifestem na sua vida. Só você mesmo. Só você que pode dizer: eu não quero viver os sonhos e projetos. Mas, querido, entenda isso. Se você chegar para Deus e falar assim: Deus, eu quero viver no centro da tua vontade, eu quero viver os teus projetos, quero viver os teus sonhos, meu irmão, os céus conspirarão ao seu favor e você viverá tudo aquilo que Deus já tem preparado para a sua vida. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E nós vamos ver, meu irmão, alguns desafios que o texto nos ensina. Entenda isso. Entre o deserto e a terra prometida, entre a crise e o milagre da abertura do Mar Vermelho, nós podemos encontrar alguns desafios. E no texto a gente encontra aqui principalmente 3 desafios que eu preciso colocar em prática, que nós precisamos colocar em prática. E o primeiro deles, meu querido, é: vença o seu medo. Qual o teu medo? Você tem medo de quê? Você tem medo do quê? O medo te desestabiliza. O medo engessa a sua fé. O medo te leva a ter comportamento de criança quando você fica diante do seu medo. E aqui você vê aqui na imagem, na verdade a mulher, o que está ali perto dela é um cachorrinho, mas projetado numa sombra, aparece ali um monstro. E na maioria das vezes, nós temos medos de monstros que na verdade eles nem existem. E nós fazemos de pequenos problemas. Agora entenda isso, presta atenção. Muitas vezes nós fazemos dos nossos pequenos problemas grandes fantasmas, grandes monstros que vêm nos amedrontar. Agora, queridão, presta atenção no que eu vou dizer para você. O que é o teu medo diante do teu Deus? Eu conheci uma irmã aqui na igreja e assim, conheci algumas histórias assim meio assim engraçadas. Nós tínhamos uma célula algum tempo atrás
E nós estávamos lá orando naquela célula, estavam pegando fogo lá naquela célula, o pessoal orando, Deus manifestando, aí um orava, outro orava, aí no meio, meu irmão, quando o pessoal assim estava entre uma oração a outra, eu ouço um grito de uma menina, eu falei, meu Deus, é uma manifestação demoníaca. Aí eu olhei assim, cadê a irmã? A irmã saiu correndo pelo quintal, eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Aí as irmãs foram lá buscar ela, né, e eu falei, cara, será que ela teve uma visão? Será que ela teve uma opressão demoníaca? E aí trouxeram ela de novo assim para onde estava sendo a reunião, assim. Aí ela apontou o dedo assim no canto da parede, uma lagartixa. E a lagartixa fazia assim, ó. Ela saiu correndo com medo da lagartixa. Irmão, no meio de uma reunião, uma vergonha. Aquela situação mais constrangedora. Uma irmã de quase 30 anos de idade grita no meio da reunião da cela com medo de uma lagartixa. Aí você fala assim, eu não tenho medo de lagartixa. Rapaz, mas qual é o teu medo? Eu conversando com um psicólogo amigo meu, ele falou, William, eu estou me especializando em aula de autoescola. Porque o povo chega lá na autoescola, sabe dirigir, sabe estacionar, sabe tudo, mas não passa no teste, porque o medo aprisiona ele na hora do teste. Tem pessoas que têm medo, irmãos. Eu não sei atualmente como é que se faz isso, né? Mas tem pessoa que quando vai pedir a mão do casamento para o sogrão, morre de medo, irmão. Chega lá com as pernas assim tremendo. Mas qual é o teu medo? Qual é o teu medo? Querido, presta atenção no que eu vou dizer para você. Você não pode se enganar dizendo que você talvez não tenha algum medo. Mas Deus nessa noite, Ele está nos trazendo uma realidade que eu preciso enfrentar os meus medos. Alguns anos atrás, Deus tinha me chamado para o ministério. Mas eu tinha um medo muito grande de imaginar que o sustento, que o ministério não seria suficiente para sustentar minha família. E muitas vezes o pastor Gilson vinha por uma escada ali, descendo ali naquele corredor, eu via a voz dele, aí nossa escada tem dois lados, né? Eu via que era o pastor Gilson, eu ia pelo outro, porque eu tinha medo de assumir o chamado que Deus tinha preparado para mim. E aquilo ali, meu irmão, aquilo ali me aprisionou, me tirou muitas oportunidades. Talvez no meu ministério eu estivesse muito mais à frente, se lá atrás eu tivesse coragem de enfrentar o medo de um chamado. E uma certa manhã, num devocional com a minha esposa, vocês viram ela fazendo propaganda ali do Arte e Vida, vibrei com ela ali, mulher mais linda do mundo. E nós estávamos uma manhã fazendo um devocional, e o autor do devocional fazia um desafio. Se você tinha coragem de pegar uma folha em branco, como fosse um cheque, e assinar em branco, dizendo para Deus, Deus, daqui para frente faz o que tu queres da vida. Eu olhei para ela, eu falei, você tem coragem? Ela falou assim, eu tenho. Pegamos uma folha em branco, irmão, e assinamos, e colocamos em oração diante de Deus simbolicamente, Senhor, esse aqui é um cheque em branco da nossa vida, que a partir de hoje, o Senhor faça o que o Senhor quer da nossa vida. Você tem coragem de fazer isso? Pegar uma folha de papel em branco, assinar e falar, Deus, daqui para frente é contigo. Irmão, vou falar para você que os nossos problemas não diminuíram, as nossas lutas talvez aumentaram, mas a certeza que eu, a minha casa, a minha família, a minha esposa, nós estamos no centro da vontade do Senhor. O ano que vem nós completaremos 10 anos que estamos aqui na igreja de Ministério de Tempo Integral. Agora escuta isso, eu tinha um medo que não haveria um sustento que iria suportar as despesas da nossa casa. Irmão, ao longo desses 10 anos nunca faltou nada, pelo contrário, o Senhor nos deu muito mais daquilo que nós precisávamos. Deus nos mimou de uma maneira assim extraordinária. Queridão, nessa noite eu quero desafiar você a colocar o teu medo lá na cruz. Por isso que Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário. E os egípcios estavam chegando perto dos israelitas.
Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Deus ministra aqui no meu coração, que tem muita gente que veio no culto hoje, e está escravizado por vários tipos de medos. E o Senhor Jesus te trouxe aqui, porque Ele quer te libertar de todo tipo de medo. Aí você fala, William, existe algum antídoto para o medo? E o apóstolo João nos ensina isso, que o verdadeiro amor expulsa, lança fora todo o medo. Quando Jesus entra na nossa vida, Jesus, quando Ele quer ser o Senhor da nossa vida, meu queridão, Ele lança fora todo o medo. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vêm hoje. Amado, quero profetizar sobre a sua vida, que o Senhor Jesus te trouxe aqui nessa noite, para que você venha e entregue no altar dele todo o medo, e o livramento do Senhor virá sobre a sua vida, e esse medo que você sente hoje, como os egípcios, a partir daquela data, Israel nunca mais viu aqueles egípcios, e eu declaro sobre a sua vida, o Senhor Jesus quer fazer uma obra na nossa vida, quer nos libertar do medo, para que nunca mais você sinta esse medo na sua vida, em nome de Jesus. Papai te ama demais, e Ele sabe que você não foi feito para ser movido pelo medo. Nós somos feitos, meu irmão, nós somos feitos para ser movidos por fé, e não por medo. Tantas oportunidades que nós perdemos na vida, porque nós deixamos o medo nos controlar. Nós deixamos muitas vezes o medo dominar a nossa história. Medo do novo, medo das histórias que estão por vir, medo de assumir uma liderança, medo de falhar, medo de casar, medo da sogra, medo do vestibular, medo do Enem, medo de bichos. Falando em bicho, tinha um irmão aqui na igreja bem bombadão, tá, irmãos? Eu não vou falar o nome dele, não é o Yuri, tá? Não é o Yuri, não é, certeza. Né? Não é o Yuri. O Yuri, naquela época, estava no Nepal, que eu falo que o Yuri é bombadão, mas um cara bombadão assim, igual o Yuri. Aí, irmãos, nós estávamos num evento aqui da igreja, aquele cara bombadão, né? E aí, queridão, não sei de onde veio um ratinho. Não sei de onde veio aquele rato, meu irmão. Uma hora que ele veio o ratinho, aquele irmão bombadão, falou, ui! Falei, cara, que isso? Você todo bombadão com medo do ratinho. Mas, irmão, é o medo dele. Qual o teu medo? Escuta isso que eu vou dizer para você. Deus quer que você saia por aquelas portas ali hoje à noite, liberto de todo o medo que tem te aprisionado em nome de Jesus. Você vai sair dessa noite desse lugar, vai colocar na cruz, porque o Senhor Jesus é poderoso para libertar você de todo medo. Como é que eu posso querer avançar? Como é que eu posso querer viver os sonhos e projetos que Deus tem na minha vida? Se entre os projetos de Deus na minha vida, se entre o avançar no meio, há um bloqueio, há uma parede, há um muro que se chama medo. O medo, meu irmão, é o inimigo número 1 da fé, sabia disso? O medo, na palavra do Senhor você pode encontrar 365 vezes a palavra do Senhor dizendo, não temas. Ou seja, para cada dia há um antídoto do Senhor dizendo, meu servo, eu sou contigo, não temas, a minha mão está sobre a sua vida, não temas. Foi aquilo que Moisés disse para o povo. Moisés disse ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Hoje é noite de livramento na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Livramento do medo. E atrás do medo, alguns outros inimigos que estão caminhando junto com o medo, que é a incredulidade, é a falta de dependência de Deus. E quando a incredulidade bate na nossa vida, quando a falta de dependência de Deus, a falta de entrega, a falta de comunhão, os medos se manifestam e os medos se fortalecem. E o Senhor Jesus nessa noite, meu querido, quer acabar com isso e quer nos mostrar que a mão dele é poderosa para fazer infinitamente mais. Eu morava em São Paulo,
Tinha um menino lá, irmãos, na nossa rua. Ou um menino encrenqueiro, brigava com todo mundo. Um menino chamado Arthur. Meu Deus, brigava. Aí, depois eu fui descobrir, né? Por que esse menino, baixinho, magrinho, invoca com todo mundo? Aí eu fui conhecer o irmão dele, o Toninho. Toninho, meu irmão. Se eu olhar para o Arthur, eu olhar para o Toninho, eu não entro nessa, não. Ei, é assim os gigantes se colocam na sua vida. Ele olha para você e fala assim, esse cara... Aí quando ele olha, meu irmão, teu irmão mais velho, por Jesus Cristo poderoso, ele fala assim, não vou entrar nessa luta, não. Assim é o teu Deus. Assim é o teu Deus, meu irmão, ele olha para você, ele te guarda, te protege. Então, se eu quero viver os sonhos e projetos que Deus tem preparado na minha vida, primeira coisa, eu preciso vencer o medo. Segunda coisa que nós precisamos vencer nessa caminhada rumo aos projetos que Deus tem para a minha vida, é vencer a murmuração. Irmão, aqui no culto do sábado não tem, mas nos outros cultos talvez a gente encontre aqui o crente maracujá de gaveta. Você já viu o crente maracujá de gaveta? Sabe o que é um maracujá de gaveta? Aquele maracujá todo enrugado, sabe qual que é aquele maracujá? Que a primeira vez que eu vi aquele maracujá, eu falei assim, meu Deus, é um bicho. Aí minha mãe falou assim, não, um maracujá. Eu falei, meu Deus, nós vamos comer isso. Ela falou, vamos, meu Deus, coisa horrível. Mas tem crente que é um maracujá de gaveta, irmão. Está aqui os irmãos louvando, adorando a Deus. O céu está baixando aqui, nós estamos em adoração. E ele está lá. Meu irmão, parece que ele chupou um limão azedo, né? Ele está lá assim. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com esse ser? O céu está baixando aqui, o povo está adorando a Deus, alegre, aquele cara está assim, mal-humorado. Aí a pessoa que filma aqui fica até sem jeito, meu irmão, porque assim, é estranho, né? Está 100% das pessoas assim, adorando a Deus, louvando, aí foca alguém e está lá. Eu falei, meu Deus, é o crente maracujá de gaveta, é o crente que reclama de tudo. Tudo está ruim, está calor um dia, hoje amanheceu muito quente, aí outro dia esfria, hoje está frio demais. Mas está seco, está baixa a umidade, aí começa a chover, já está chovendo de novo. Eu falei, meu Deus, nunca vai estar bom para ele. O crente maracujá de gaveta, meu irmão, ele tem a língua desse jeito, a língua espinhosa. O crente maracujá de gaveta, ele reclama tanto. Eu não sei se ele vai chegar no céu, mas se ele chegar no céu, ele vai chamar Jesus num cantinho e falar assim, Senhor, essa rua de ouro aqui de 100 quilates, podia ser mais, podia ser uns 350 quilates, porque não está tão bom. Irmão, é o crente maracujá de gaveta. Na Rádio Hora, onde o nosso irmão Marcelo, o pai do Michel, pai da Marcela, né, nossos irmãos, ele tem um personagem lá que é o tal do Murmurildo de Azedume. Meu Deus, quando ele entra na programação, é aquele cara que reclama de tudo. Querido, ei, olha aqui para mim. Escuta isso. Um dos motivos que impediram o povo de Deus de tomar posse da terra prometida foi o quê? A murmuração. Sabia disso? Coríntios fala isso. Há outros pecados, mas a murmuração impediu do povo que viu a abertura do Mar Vermelho, com exceção de Josué e Caleb, aqueles que abaixo de 20 anos ou menos, todos aqueles que eram acima dessa idade, não tomaram posse da terra prometida, e um dos pecados foi a murmuração. Agora eu quero fazer uma dinâmica para você, presta atenção nisso. Você está em direção à tua terra prometida, aos sonhos e projetos que Deus tem preparado na sua vida. Quando tu murmura, você dá um passo para trás. Murmurou de novo, mais um passo para trás. Está murmurando, meu irmão, passo para trás. Olha o que disse Moisés. Disseram Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. O que você fez conosco, tirando de lá? Irmãos, Moisés, o Senhor Jesus, o nosso Deus, moveu pragas para a libertação. E no primeiro momento de dificuldade, a murmuração se manifestou. E aquele povo reclamava, e lá no capítulo 16, Moisés fala, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Quando eu era recém-casado, a Tânia foi fazer nosso primeiro feijão, irmãos. Eu gosto demais de feijão. E aí, quando ela colocou o feijão na mesa, eu fui animado comer aquele primeiro feijão. Falei, meu Deus, irmão, que feijão difícil.
meu Deus, aguado, sem tempero, sem sal, e eu com a vontade já de reclamar, de murmurar. Aí, pela misericórdia do Senhor, o Espírito Santo ministrou no meu coração, e a Tânia falou assim: você gostou do feijão? Ah, irmão, era a hora, né? Levantou a bola, era só colocar para dentro. Eu falei: meu amor, é meu sonho comer esse feijão seu. Mas eu tenho certeza que seu feijão tá, né? Mas vai melhorar. Irmão, se eu fosse fazer a minha vontade aquele dia, sabe o que aconteceu comigo? Até hoje eu não ia estar mais comendo feijão. Ela fala assim: faz tu então feijão, vai comer o feijão da tua mãe. Hoje, meu irmão, ela faz um dos melhores feijões que eu conheço na face da terra. Meu sonho, meu irmão, comer esse feijão aí. E do que você murmura? Qual a murmuração que você precisa ser liberto, irmão? Porque tem algumas murmurações que acabam virando hábitos na nossa vida. E aqui o texto diz: quando o povo está murmurando de Moisés, aí o que vai doer, tá, irmãos? Aqui o irmão do teatro, ele me ajudou aqui, tá? Aqui a martelada vai vir na cabeça do prego. Quando o povo começa a reclamar de Moisés, Moisés vira para eles e fala assim: olha, quem sou eu para você reclamar de mim? Quem sou eu? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Ei, quando tu reclama da tua mãe e do teu pai, tu está reclamando de Deus. Quando você reclama do teu líder, você está dizendo: Deus, você não escolheu bem esse líder para mim. Quando tu reclama do teu pastor, tu está reclamando de Deus. Quando tu reclama da moto que você vai embora para casa, oh Deus, meu irmão, você está reclamando dele. Ei, igreja, que nessa noite o Senhor limpe o nosso coração desse espírito crítico, que o Senhor limpe o nosso coração dessa murmuração, meu irmão, que corrói. Eu fico imaginando Deus sentado no alto sublime trono. Meu irmão, deu o filho dele para morrer na cruz por mim e para você, nessa ceia maravilhosa, e nós estamos adorando o Senhor. E aí, querido, qualquer coisa, detalhes da nossa vida, a gente está reclamando e murmurando, e o Deus que está sentado no alto sublime trono olhando para você e falando: meu filho, será que Jesus Cristo não foi suficiente para demonstrar o meu amor por você? Então, querido, que nessa noite, eu já mordi muito a minha língua, tá, irmão? Porque eu tinha vontade de murmurar quando eu descia a Mato Grosso ali de manhã cedo para levar os filhos no colégio, aquela transparada vontade de murmurar, e o Espírito Santo falava assim: morde a língua, não fala nada, abençoa. E aí passava aquele carro assim a 20 por hora na frente, a Tayane lembra disso, eu falo: Senhor, abençoa esse homem aí. Ai, Pai, abençoa essa família. Irmão, isso é sério. Nós precisamos ser libertos da murmuração. Querido, murmuração. Uma vez Deus ministrou no meu coração, doeu, tá, irmão? Eu tinha pedido para Deus me ajudar a trocar de carro. E aí eu orava e falava: Deus, o Senhor não ajuda, não vem esse carro nunca. Aí um dia, descendo ali a Rua 13, a Rui Barbosa, eu falei: Deus, esquece esse negócio de trocar de carro. Passado algum tempo, Deus, numa intimidade, falou assim: no teu carro eu ia trocar para você naquele dia. Doeu, irmão. Doeu. E às vezes nós estamos tão próximos da terra prometida. Aquele povo estava a alguns quilômetros da terra prometida. Tão próximo, mas tão longe. Às vezes você está tão próximo do teu milagre, mas a tua murmuração está te impedindo de você viver tudo aquilo que Deus já tem preparado na tua vida. Então hoje é uma noite, meu querido, como eu gosto demais do texto que Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, quer passais por lutas, por dificuldades, por alegria, na tristeza, glorifique o nome do Senhor. Porque, irmão, no meio da crise, no meio da dificuldade, o Senhor, meu irmão, Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. E a palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28,
todas as coisas cooperam para o teu bem. Por isso glorifique o nome do Senhor, meu irmão. Não deixe que a murmuração, querido, te afaste do centro da vontade do Senhor, como afastou dos israelitas. E o terceiro e último, meu querido, desafio que nós temos aqui na noite, é avance pela fé. Você pode repetir comigo? Avance pela fé. Olha o texto, diz a palavra do Senhor. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Queridão, eu amo a oração, entenda isso. Eu não sei passar um dia sem ter um tempo a sós com Deus de oração, mas entenda isso: há tempo de orar e há tempo de agir. Há tempo, meu irmão, de clamar a Deus. Há tempo, meu irmão, de jejuar. Mas há tempo, meu querido, também de nós agirmos e tomarmos atitude. Ali naquele exato momento não era hora de clamar, não era hora de orar, não era hora, era hora de agir. E a gente trabalha sempre na nossa rede assim com jovens casais, e tem muitos jovens casais na nossa rede, com filhos pequenos e alguns ainda sem filhos, e a gente brinca quando um jovem casal passa algum tempo e ainda não tem filhos, e a gente brinca: e aí, varão? E aí, queridão, você vai, estão pensando em ter filhos, assim, aí eles falam assim, mas sem jeito e tal. Aí a maior parte deles fala assim: pastor, nós estamos orando. Aí eu falo assim: mas desde quando oração gera filho, irmão? Assim, me explica isso. Tem que praticar, varão. Se não praticar, não vai nascer filho desse aí. Então, irmãos, muitas vezes nós usamos a justificativa: não, nós estamos orando. Aí você está evangelizando alguém? Não, nós estamos orando. Então, meu irmão, tem hora de orar e tem hora de evangelizar. Tem hora de orar e tem hora de discipular. Tem hora, meu irmão, de você vai orar, clamar a Deus, ver o sobrenatural de Deus, mas tem hora de você vai ter que assumir a liderança. É isso que Deus está falando para Moisés. Avance pela fé. Irmão, foi o versículo que eu e Yuri estudamos no último discipulado. Hebreus capítulo 10. O meu justo viverá pela fé. Presta atenção no texto. O texto não diz o justo viverá pela fé. Não. O texto diz o meu justo. Porque você, meu irmão, é propriedade exclusiva desse Deus que te resgatou. E a partir do momento que o sangue de Jesus te justifica, que o sangue de Jesus perdoa os seus pecados, você é justo dele. E a palavra do Senhor diz: o meu justo viverá pela fé. E aí como é que você faz para avançar, meu irmão? É pela fé. E a palavra do Senhor, continuando lá em Hebreus capítulo 10, diz: nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles, meu irmão, que creem e são salvos. Nós somos daqueles que avançam. O Senhor quer levantar uma geração que, independente da circunstância, independente de quem vai ganhar a eleição amanhã, independente, do meu irmão, de como está o teu salário, independente de como é que está a situação política, econômica, social, moral dessa nação, o Senhor Jesus quer levantar um povo, meu irmão, que avança pela fé. Feche teus olhos, queridão. Feche teus olhos. Coloca a tua vida diante de Deus. Coloca a tua vida na presença do Senhor. Ah, querido. Entenda isso, que Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer que você avance, para os sonhos e projetos que Ele já tem preparado na sua vida. E irmãos, mas há alguns inimigos que se opõem nessa jornada, nessa caminhada, entre o deserto e a terra prometida, entre a crise e o milagre. Eu preciso decidir enfrentar os meus medos. Só que você não está sozinho nessa batalha. O verdadeiro amor quer entrar na sua vida e lançar fora todo medo. Hoje é uma noite de cura. O Senhor quer te curar de todo medo. O Senhor quer curar você da murmuração, da minha murmuração, da sua murmuração. Mas Ele quer te fazer avançar pela fé. Não é na sua força. Não é, queridão, na sua energia. É pela fé. Fé em quem? Fé na palavra. Fé nesse Deus. Fé no nosso Senhor Jesus. Fique em pé no seu lugar, queridão. Fique em pé. Fique em pé no seu lugar. Olha para essa imagem aqui. O mar estava fechado. Atrás, os egípcios. À frente, o mar fechado. Do lado, montanhas intransponíveis.
o inimigo no cangote, um beco sem saída, um momento difícil, um momento onde eles estavam aterrorizados, murmuravam, e Deus vira para eles, vira para Moisés e fala: erga a vara, estende a mão sobre o mar e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Irmão, escuta isso que eu vou dizer para você. Talvez você entrou aqui nessa noite e teu mar está fechado, e o Senhor Jesus está pedindo para você: erga a vara. No Novo Testamento você não precisa de vara, meu irmão. E aí Paulo fala: levanta as mãos santas em todo lugar. É hora de você levantar a tua mão em direção onde o mar da tua vida está fechado, porque o Senhor Jesus vai abrir o mar e você vai passar. E se Ele não abrir o mar, meu irmão, Ele vai te dar fé e você vai andar sobre as águas como Pedro andou. Não permita, meu irmão, que nenhum medo, nenhuma murmuração, nenhum gigante, nada venha impedir de você, meu irmão, andar para o centro da vontade do Senhor. E se o mar está fechado, queridão, ergue a tua voz, clama ao Senhor, porque Ele vai abrir o mar e você vai poder andar no meio das águas, ou senão Ele vai fazer você andar sobre as águas. Feche teus olhos. Querido, deixa essa palavra trazer cura no seu coração, deixa essa palavra trazer vida na sua alma. Deixa essa palavra, meu irmão, reacender a fé que esse Deus quer ministrar na sua vida. E eu quero convidar você, meu irmão, sair do teu lugar, vir aqui na frente e falar: Deus, eu quero viver todos os sonhos e projetos que o Senhor tem preparado na minha vida. Senhor, eu quero colocar aqui na cruz os meus medos. Senhor, eu quero colocar na tua cruz agora a minha murmuração, a minha reclamação. Meu irmão, talvez o teu mar está fechado e você vai receber fé do Senhor para orar e pedir: Deus, abra as águas, eu quero passar em terra seca. Se você está passando luta aí com a sua célula, meu irmão, traga a sua célula, apresenta a sua célula aqui diante do Senhor. Está apresentando talvez uma luta, uma crise que você tem vivido na sua vida, venha aos pés do Senhor, venha, traga diante do Senhor, meu irmão, traga diante dEle, traga seu medo, traga seu medo. Qual o seu medo? Apresente aqui, aos pés da cruz, o teu medo. Está faltando fé para avançar. Deus quer liberar a fé no nosso coração, na nossa vida, para vivermos, para avançarmos pela fé. Senhor Jesus, Pai, nós recebemos a Tua palavra, os nossos ouvidos estão abertos, ó Pai. Nós somos aqueles que ouvem e que recebem a Tua palavra e que creem, ó Deus, no Senhor, que a liberou sobre nós através da vida do pastor William. Deus, o Senhor sabe aquilo que nós precisamos ouvir. E o Senhor nos dá aquilo que nós precisamos ouvir. Nessa noite, ó Deus, nós fomos confrontados, ó Deus, com o nosso medo, confrontados com aquilo que nos confronta. Ó Deus, fomos sacudidos com a realidade que muitos de nós estão parados, porque estão com medo, não conseguem levantar a cabeça e olhar além da perspectiva daquilo que nos tem paralisado. Senhor, nós queremos vencer o nosso medo, sabendo que o Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, não existe inimigo que se levanta contra mim para que eu seja derrotado. Eu serei vitorioso em todas as batalhas, porque o Senhor jamais sai do teu trono. O Senhor já tem ministrado isso para nós aqui por tantos sábados, mas mais uma vez nós queremos, ó Deus, nos apropriar dessa palavra. Não temeremos o grito do inferno, não temeremos a instabilidade, não vamos ficar com medo de terminar a faculdade, porque, meu Deus, onde que eu vou trabalhar? Não, eu vou terminar e o Senhor vai abrir uma porta, eu sei.
Eu não vou ficar com medo de assumir os compromissos que o Senhor tem colocado diante de mim. Não vou ficar com medo de casamento, não vou ficar com medo dos filhos, não vou ficar com medo de se eu vou terminar ou não meu relacionamento, não vou ficar com medo se eu vou casar ou não, não vou ficar com medo se o Senhor me quer aqui ou não, se o Senhor vai me deixar nessa cidade ou vai me levar para uma outra cidade. Deus, em nome de Jesus, nós queremos projetar um futuro onde o Senhor participa da nossa história, e por isso nós não precisamos ter todas as respostas, mas por isso nós caminhamos em fé. Deus, em nome de Jesus, nós queremos lançar fora de nós a murmuração. Deus, em nome de Jesus, não queremos ser como a Tua palavra diz, uma fonte que jorra água salgada e doce ao mesmo tempo. Isso não existe. Nós que tomamos o nome de Jesus nos lábios, o nome mais precioso, devemos encher os nossos lábios com adoração ao Senhor, que é fruto dos lábios que proclamam o Teu nome. Assim a Tua palavra diz lá em Hebreus. Deus, lançamos fora de nós toda palavra que vai contra o Senhor, que vai contra outras pessoas, e vai contra situações que às vezes o Senhor está nos levando a viver para nos tratar. Senhor, o Senhor é o Deus da nossa vida, e eu quero ter nos meus lábios palavras que trazem graça, como a Tua palavra diz lá em Efésios capítulo 4, não tenham na vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para edificação, de modo a trazer graça sobre os que ouvem. Será que, Deus, que as minhas palavras têm trazido graça para aqueles que me ouvem? Ou ela tem trazido preocupação, tem trazido desgosto? Deus, em nome de Jesus, nós lançamos fora a murmuração, lançamos fora o medo e abraçamos a fé. Abraçamos, ó Deus, a convicção de que o Senhor reina nesta igreja e na nossa vida, e portanto nós podemos caminhar. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, nós Te louvamos, ó Pai, pela palavra dessa noite, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé no seu lugar. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem aqui acha que o pastor William tem que voltar mais no culto de sábado, fala, eu acho. Olha aí, ó. A agenda dele é disputadíssima, gente. A gente está disputando com o Brasil inteiro a agenda desse cara. Mas glória a Deus que ele veio aqui hoje. O pastor William tem sido usado no Brasil inteiro, de verdade, gente. Não é força de expressão, não. Deus tem dado a ele uma graça de ministrar muitas pessoas a muitas igrejas, sendo coordenador agora, né, dos líderes, né, dos mentores do Multiplique, que tem abençoado a denominação Brasil todo, e a gente tem esse privilégio de tê-lo aqui, né? Então não deixa de dar um abraço nele. Você vê ele em qualquer canto aí na cidade ou aqui, você dá um abraço, tira uma foto com ele e pede para ele assinar, entendeu? Que aí ele vai ficar famoso e você já tem uma foto com ele para postar depois. Ah, é meu amigo, né? Queridos, glória a Deus por essa noite. Glória a Deus, fui muito abençoado por essa palavra. Fui muito abençoado. Deus trouxe aquilo que eu precisava ouvir. E creio que isso aconteceu também com você. Nós estamos encerrando o culto dessa noite. Nós vamos fazer uma última oração e depois você vai estar livre para ir lá para o balcão fazer a sua inscrição. E você vai estar livre para fazer a sua inscrição também lá no Arte Vida. Mas eu quero te convidar a estar em intercessão hoje à noite e amanhã pelo Brasil. Nosso país precisa mais do que um ou outro projeto político. O Brasil precisa que a igreja do Senhor Jesus se levante e tome o seu lugar. É isso que o Brasil precisa. Que a igreja tem recusado muitas vezes a sua posição no meio da cultura. E às vezes se fecha dentro de quatro paredes, mas não será assim conosco. Em nome de Jesus. Ore por isso, ore para que a igreja se levante cada vez mais em oração, com palavras proféticas sobre o país, com atitudes curadas, com posturas, com uma palavra que alcance o coração das pessoas. É momento de nós nos posicionarmos pelo Brasil. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor maravilhoso do Pai e a atuação do Espírito Santo seja presente conosco, desde agora para sempre, em todo o Brasil e no mundo.
Amém e amém. Amém? Deus abençoe você, tenha uma semana abençoada, faça a sua inscrição no retiro, Eu tudo posso, no Arte Vida, e até semana que vem. não há limites, minha força está em ti, e nada é impossível em ti, olhos se abrem.